Bom dia, prefeito. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN. Ontem, Viana completou 163 anos de emancipação política e nós tivemos anúncios importantes lá no município de Viana, né? E a gente está muito feliz de poder chegar aqui, Fernanda, até esse momento com muito trabalho, com muita dedicação, com muitos resultados importantes para a cidade, mas também renovando o nosso compromisso, né, com o cidadão vianense, né, aquele que escolheu a cidade para poder viver, de continuar trabalhando para construir ela da melhor forma possível, né? Então, acho que ontem nós coroamos, né, com esses investimentos importantes que chegam para a cidade. Pois é, prefeito, eu me lembro que desde ainda no nossa primeira oportunidade de conversa, um problema que era recorrente na cidade era aquele trecho da 101 que alagava e dificultava muito a vida dos moradores, não é mesmo? Isso, exatamente. Ali a gente tem a sobreposição das duas rodovias, a 101 e a 262, e a gente se refere ao quilômetro 298 da 101, a entrada de Marcílio de Noronha, né? A gente teve em 2019 a duplicação da rodovia pela Eco 101, que é a concessionária, e ela fez a elevação da faixa central, e nós passamos a ter um problema recorrente ali de drenagens, né? A concessionária não fez a destinação daquelas águas. A gente tem uma subbacia ali que a gente chama do Rio Formate, que está próximo a 1 quilômetro, e a gente passou a ter a interrupção total da rodovia nos momentos de situação de emergência. Então a gente não tem ali a passagem dos brasileiros, porque a gente fala que o Brasil passa por ali por conta da sobreposição das duas rodovias. Então o município buscou um diálogo com a Eco 101, isso não evoluiu e a gente então decidiu assumir, né, a elaboração do projeto para resolver aquele problema. Nós contratamos um escritório de Belo Horizonte, né, que fez o projeto, e nós apresentamos o projeto então à Eco 101, nós aprovamos na Eco, aprovamos na NTT e por último apresentamos ao governo do estado para que a gente pudesse fazer a captação desse recurso importante para esse investimento que vai acontecer. Ontem assinamos então o edital para a contratação da obra. Isso deve acontecer dentro de 90 dias, a gente deve ter a empresa vencedora desse certame e aí vai se dar a ordem de serviço e a gente tem aí a expectativa de início de obra ainda este ano, Fernanda. A obra ela é um sistema tubuline, que a gente chama, é não destrutivo, porque a gente estava ali na rodovia e a gente tem uma grande mobilidade ali, né, e a gente vai tentar diminuir bastante o impacto, principalmente no trânsito. Então a gente vai fazer como se fosse uma obra de metrô, ela vai ser subterrânea. Então ela vai ter alguns postos de visitação para que a gente possa fazer os trabalhos, mas a gente vai ter uma obra que vai acontecer por baixo da rodovia. Então, a gente vai passar ali entre 12 a 18 meses, né, para fazer a conclusão desta obra. A gente vai ter ali 1 quilômetro aproximadamente, né, de túnel que sai da entrada de Marcílio de Noronha até o Rio Formate. Cada túnel serão 2, né, de 2,20 de diâmetro, ou seja, um sistema bem robusto. Ali a gente está prevendo 45 milhões de investimentos para resolver definitivamente esse problema, que não é só do município de Viana. Ele está na faixa de domínio do governo federal, mas ele também passa a ser do Espírito Santo e dos brasileiros por conta dessa interrupção total. Esse sistema, ele vai bombear essa água que fica empoçada ali, que fica represada? Ali nós não teremos estação de bombeamento, né? Para nós, inclusive, essa é uma excelente notícia, porque a estação de bombeamento, ela também traz, né, acaba que um passivo para a cidade, porque você tem que fazer a operação daquele sistema, né? E a gente conseguiu fazer um sistema que não tem a necessidade de funcionamento através de estação de bombeamento. E para onde vai a água, então? Ali ela vai toda por gravidade para o próprio Rio Formate, que está logo à frente. O problema que nós tínhamos ali, Fernanda, é que não havia conexão de drenagem suficiente que levasse para o rio. Então a rodovia tem um sistema de drenagem, mas a conexão desse sistema até o Rio Formate ela não existe. Então ela passa por um sistema muito antigo do DENIT, que é um tubo de 1,20. Né, que funcionava ali anteriormente, já tinha problemas, registro de alagamento também na região, não da forma como está hoje, mas ele é insuficiente, ou seja, então agora a gente está, na verdade, dando a destinação correta, né, que é direto pela rodovia até ao Rio Formate. Com
dado o início, né, da liberação dos recursos para a contratação do projeto, o projeto já está em projeto executivo entregue, O né? projeto já está contratado, agora nós aprovamos a contratação da obra, ou seja, foi publicado no Diário Oficial do Estado o edital para a contratação da obra. É porque eu estou pensando que a temporada de chuva começa agora, né? Começa novembro, agora. Então a gente ainda vai enfrentar um período de chuva. Essa ainda é a alagamento. notícia ruim, exatamente. É a notícia ruim que eu tenho que deixar claro aqui que nós teremos, né, ainda um verão, digamos, que agora, iniciado aí outubro até março, mais ou menos, é o registro de situação de emergência que nós temos na cidade, nós podemos ter eventuais alagamentos na região, né? Se nós enfrentarmos um período muito chuvoso, é provável que a gente volte a ter os problemas ali dentro daquelas condições que nós já conhecemos. Agora, a obra avançando, é bem provável que já no verão de 2027 nós não tenhamos mais este problema na cidade, né, porque aí a obra já vai estar praticamente que concluída. Uhum. Queria falar de uma outra coisa também, que assim, todas as vezes que a gente fala de turismo no Espírito Santo, os nossos ouvintes, né, eles amam, pleiteiam muito essa pauta aqui. E eu sei que você entrou novamente nesse movimento do Trem das Montanhas, né? Vamos falar um pouquinho. Tem Viana, tem Domingos Martins. Tem Marechal Floriano e tem Alfredo Chaves. Olha que legal. Nós tínhamos a operação do trem de 2009 a 2013, né? Nós tivemos a operação pela empresa chamada Serra Verde. Essa empresa é uma das 3 empresas hoje que operam trens de turismo no Brasil e nós fizemos contato para que a gente pudesse restabelecer, né, o retorno do Trem das Montanhas. O Trem das Montanhas ele tinha alta ocupação à época que estava funcionando. Aqui a gente quis entender o motivo pelo qual a empresa deixou de fazer a operação. Verdade. Nós identificamos os problemas técnicos, né, que aconteceram, porque não foi por um problema de demanda, né, porque a demanda ela existia. E a gente então iniciou as tratativas, né, inicialmente através de uma videoconferência. Eu tive a oportunidade 15 dias atrás de ir a Curitiba, né, para poder fazer uma reunião com os proprietários da empresa. Voltando de Curitiba, na semana passada, nós reunimos os prefeitos das 4 cidades, né, para que a gente pudesse conversar, porque hoje a ferrovia está sob concessão da VLI e a VLI está fazendo a devolução para a União, ou seja, há este entendimento já na renovação da VLI de devolução deste trecho. Então a gente vai passar a ter um trecho que não vai ter mais concessionário. E era um trecho à época que era operado com o transporte de cargas, ou seja, havia manutenções periódicas na ferrovia para que também o trem pudesse funcionar. Agora praticamente que nós vamos ter que assumir esta parte de manutenção deste trecho, estamos falando aí de 50 quilômetros aproximadamente, e é por isso que a gente está reunindo as cidades para que a gente defina um modelo de consórcio público entre os municípios. Isso que eu ia perguntar, como municipaliza com 4, 5, 6 municípios aí envolvidos nisso? Nós já encaminhamos na nossa reunião da semana passada a instituição então de um consórcio entre os 4 municípios. Nós temos a participação do governo do estado, né? Então nós temos aí a Secretaria de Turismo, o secretário Vitor Coelho e o Ricardo Ferraz, o nosso vice-governador, são 2 agentes do estado que estão conosco nesta operação, nas tratativas com a VLI e com a NTT, para que a gente volte a ter a anuência então da União, para que a Serra Verde volte a operar este trecho. Amanhã nós temos uma reunião com as prefeituras e com a VLI, para que a gente também possa dar novos passos nesta negociação e principalmente agora na inspeção do trecho. Porque a gente vai precisar, ele está há 12 anos inoperante. A gente vai precisar fazer uma inspeção desse trecho para a gente entender como é que está a condição da ferrovia neste trecho onde vai ser operado de volta o Trem das Montanhas. Mas a VLI permaneceria até o período de devolução dela ao governo federal? Exatamente, a VLI permanece, a renovação está prevista para o ano que vem, né? Ela permanece na concessão do trecho, por isso a conversa inicialmente também é com a VLI. Embora nós vamos precisar da anuência da NTT, como foi o caso do projeto do Marcelo de Noronha, que a gente aprovou com a ECO e também precisou da anuência da NTT para fazer a obra. Mas a gente conversa... Mas depois vira um trecho de malha ferroviária municipal? Isso. A discussão que nós estamos fazendo com a União é que este trecho, este braço da ferrovia, ele tem 11 municípios. Se a VLI fazendo a devolução para a União, o que os municípios estão pleiteando é que a União então doe para os municípios, né? Então cada município vai definir um projeto para esse trecho, para essa faixa de domínio. Nós 4 já decidimos então reutilizá-lo com a volta do Trem das Montanhas. Entendi. Mas a expertise do município para cuidar de trilho, por exemplo, de trem, isso ficaria a cargo da concessionária? Isso vai ficar a cargo da concessionária
ou do consórcio que nós vamos instituir, né? Então a gente ainda não definiu o modelo e aí, no dia 6 agora de agosto nós vamos a São Paulo, né? Está prevista uma agenda entre os 4 prefeitos, com os prefeitos de São Paulo, porque nós temos um trecho na cidade de Itu que também é executado pela Serra Verde e que é feito também sobre um sistema de consórcio entre municípios. Então a gente também vai lá verificar como é que tem funcionado, para que a gente também possa replicar, talvez em boas práticas aqui para o estado, para que a gente possa ajudar na questão da manutenção do trecho, para que isso não vá, Fernanda, para tarifa, né? Para a passagem do trem, para que não encareça, digamos que a operação. Então a gente vai estudar isso, né, de que forma pode se dar, até que a gente possa até aproveitar dentro da própria municipalidade, por exemplo, a nossa educação municipal com os nossos alunos, né, aos trabalhos que são realizados com serviços de convivência e fortalecimento de vínculo com pessoas idosas, que a gente pode fazer integração entre as cidades. Então tem múltiplas formas de a gente também poder usar o trem das montanhas durante a semana, onde não tem tanta movimentação de turismo em baixa temporada. Isso. Hoje a saída é Viana e o ponto máximo dele é Marechal ou é Alfredo? É Matilde em Alfredo Chaves, exatamente. Ele tem parada também em Domingos Martins, em Marechal, mas o ponto final, a época operado, era em Matilde. As estações estão lá ainda? As estações estão lá ainda, né? Os prefeitos, todos eles... Eu já fiz esse trem. Você já fez o trem, que legal. Voltará a fazer de novo, Fernanda. Disso, voltará a fazer de novo. Nós tínhamos mais de 80% de ocupação. E assim, muitas pessoas vinham ao Espírito Santo para turismo e elas faziam um roteiro turístico. Ou seja, elas chegavam aqui na capital, elas pegavam o trem, ia para as montanhas, ia para Pedra Azul, para outros lugares, depois retornava. Era um passeio de final de semana. Era um passeio. Então era muito divertido. Maravilhoso. Então, agora já estão na fase de realmente, né? Como que a gente consegue tirar isso do papel, mas depende ainda do aval do governo federal. Vai depender ainda dessa negociação de VLI com a NTT para que a gente possa ter anuência. Ô prefeito, obrigada, viu? Pela sua gentileza, por vir ao estúdio. Os nossos ouvintes aqui estão te assistindo pelo YouTube de HZTS. Eu que agradeço a você, Fernanda, agradeço aqui a CBN por trazer mais informações e boas notícias aí aos vianenses e aos capixabas, e tenho certeza que a gente nesses 163 anos vai colher ainda muito resultado bom para a cidade. É isso aí, ó. Aproveitando de turismo também, a Prefeitura de Marechal Floriano está me contando aqui no YouTube que em setembro lá tem a festa Ítala-Alemanha. Os italianos e os alemães juntos, né? Comemorando aí também tradicional festa da cidade. Obrigada, viu, gente, pela participação.